Olha, foi aprovado ontem na Câmara de Vereadores em regime urgente, urgentíssimo, o projeto que faz alterações no ISBLU. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o coordenador do Sintraceb, Sérgio Bernardo, e a Geici Maiara Brick, que é dirigente sindical, para falar sobre essa surpresa, né, na votação de ontem, já que na semana anterior houve uma reunião na Câmara de Vereadores com a promessa de que esse projeto iria circular normalmente no tempo hábil, o que na verdade não aconteceu, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham através das ondas da rádio. E agradecer, Jorge, que a gente possa dialogar com a sociedade sobre um projeto tão importante que impacta diretamente no nosso direito previdenciário. Obrigado, né? Mais uma vez, a rádio está abrindo esse espaço para a gente poder dialogar sobre esse ataque ao nosso Instituto Próprio de Previdência. O que aconteceu ontem foi um desrespeito em dois tempos, um desrespeito com os trabalhadores e trabalhadoras. O desrespeito pelo descumprimento de um acordo estabelecido na semana passada, né, um diálogo que teve na semana passada, e o prefeito foi na imprensa, inclusive, dizer, olha, vai tramitar em 45 dias. O sindicato havia solicitado a retirada do projeto de lei para garantia que não fosse acontecer isso, né? Tanto é que chamou uma assembleia, Jorge, porque, olha, se o governo tivesse retirado o projeto de lei e fizesse ele tramitar como ele tinha que tramitar, iniciando lá pelo Conselho de Administração do SBLU, nós iríamos suspender a assembleia. Por que o sindicato não suspendeu? Porque ainda estávamos correndo o risco de que ele fosse votado, né? E daí a Assembleia foi importante porque a Assembleia, né, Geici, disse não ao projeto de lei. Então nós teríamos que apresentar propostas para os vereadores, inclusive dar tempo do Conselho de Administração do SBLU apresentar um parecer sobre esse projeto de lei. O que, coincidentemente, ontem, à tarde, enquanto eles estavam botando em regime de urgência urgentíssima, quebrando a fala do prefeito e o release da prefeitura que ia tramitar em 45 dias, estava acontecendo a reunião do Conselho de Administração do SBLU, que estava sendo emitido um parecer sobre o projeto de lei, dizendo que alguns pontos do projeto de lei é ajuste de redação. Ok. O Conselho tem essa sensibilidade, nós temos cadeira nesse Conselho, de dizer, não, tem coisas aqui que precisa ajustar a redação, mas tem coisas aqui que a gente chama de jabuti, vai tirar direito dos trabalhadores, um ataque à Previdência, né, Geici? É isso, e a surpresa não foi pela aprovação em si, né, Jorge? A gente tem um cenário que o governo tem, ele tem a maioria na Câmara de Vereadores. A surpresa foi urgente, urgentíssimo, porque o que estava em pauta ontem era a discussão em comissões sobre as emendas que foram propostas, construídas com a ajuda do sindicato, né? O vereador Jean apresentou 3 emendas, 2 passaram nas comissões, mas não foram aprovadas em plenária. O vereador Bruno apresentou uma emenda de supressão, que essa daí acabou sendo aprovada em plenário. Então essa era para ser a discussão no dia de ontem. As emendas, e o projeto em si não estava na pauta, né, da Câmara, porque nós estávamos acompanhando e o que estava era a discussão das emendas. E se o projeto estivesse em pauta, nós chamaríamos os representantes e organizaríamos a vigília que nós tivemos nos últimos dias. E aí fomos surpreendidos, a gente fez conversas com os vereadores, com o Gilson, com o Jean, com o próprio Matias perguntando se estaria na pauta, e a informação era com a Loureiro, que não estaria na pauta, que não tinha esse conhecimento, e fomos surpreendidos, essa é a surpresa, fomos surpreendidos pela proposição do vereador Almir de apresentar o urgente urgentíssimo, e a outra surpresa é a Câmara de Vereadores, que já havia dito que não aceitaria mais esse regime, aprovar o urgente urgentíssimo e fazer a votação como foi. Mas o resultado não é surpresa. A surpresa foi o descumprimento e colocar o urgente urgentíssimo. E agora? O que vai mudar, né, para o servidor com a aprovação desse projeto? O que muda para o servidor, Jorge, primeiro, a gente tem que falar muito sobre isso. A Lei Complementar 308, que dispõe sobre os nossos direitos previdenciários e que dispõe sobre a criação do Instituto, ela preconiza que o Instituto ele vai seguir, né, durante a sua instituição, administrada pelo diretor-presidente ou diretora-presidente, juntamente com o Conselho de Administração, certo?
e eleito pelo Conselho de Administração o diretor-presidente. No entanto, com essa alteração da lei, coloca o prefeito a mandar como quiser no SBLU. Por quê? Ele vai desqualificar, desconstruir a autonomia do Conselho de definir quem vai ser o presidente. O que isso significa na prática? Eu vou dar um exemplo que é bem prático para a sociedade entender. O Instituto de quem é? Dos servidores, certo? Na prática é você entrar num banco, entra em qualquer banco, faz um financiamento, um mês depois você vai lá no banco e diz, eu quero refinanciar o meu financiamento. Em 20 anos, tu refinancia o teu financiamento e na prática, quando eu saio de dentro do banco, eu digo, olha, eu decidi que a partir de agora eu vou mandar nesse banco. Eu vou dar as regras dentro desse banco. É isso que o prefeito fez com essa alteração. Ele passa a mandar dentro do Instituto, onde tem o recurso que é para garantia da nossa aposentadoria, e é ele que vai dar as regras. Para finalizar esse entendimento, eu quero dizer que, se hoje nós amargamos com déficit atuarial, é graças à forma como o governo lida com o plano de custeio do Instituto. O plano de custeio aponta que a dívida que o município tem com o Instituto foi convertida em alíquota suplementar. É a Lei Complementar 742. E eu desafio todas e todos a estudarem essa lei. E, ao longo dos anos, os governos que passaram, a partir de 2010, foram alterando esse plano de custeio para beneficiar quem? O devedor, quem deve para o Instituto. Por isso que ele amarga com déficit hoje, pelo último relatório atuarial, de 4 bilhões de reais. E essa alteração do projeto de lei ontem, ele em nada impacta para equacionar esse déficit atuarial. Então, se alguém, em algum momento, justificar que a alteração da legislação ontem foi para equacionar o déficit atuarial, está mentindo. Como já tem alguns vereadores colocando na rede social de que é para equacionar déficit atuarial. É mentira. Porque nós perguntamos na reunião que tivemos com o presidente do Instituto, com a presença do presidente da Câmara, com o secretário de administração, com o procurador, com a presidenta do CONSAD, nós perguntamos qual é o impacto para equacionar o déficit atuarial que vai ter a aprovação do projeto de lei 2369. Sabe qual foi a resposta? Zero. Porque é tão ínfimo esse ataque, né, à Previdência, que não equaciona o déficit atuarial. Mas ele tira a autonomia do SBLU e mexe, daí eu vou pedir para a Geice falar, respondendo a questão, nosso tempo está acabando, né? Mas para falar sobre essa mudança que acontece, e daí a proposta também que o sindicato deu ao Bruno Cunha na visita na semana passada, que ele acolheu, no primeiro momento ele teve dificuldade de acolher, no segundo momento ele acolheu, e que conseguimos aprovar isso na Câmara ontem, em meio a tanto bombardeio, né? É isso, assim, os outros 2 pontos além disso, que é a questão que nós conseguimos com a emenda do Bruno suprimir, que é a questão de garantir, então, a aposentadoria especial para os trabalhadores que são do magistério, que atuam como professores, mas que não estão vinculados à Secretaria de Educação. Porque o texto original propunha que só teria direito à aposentadoria especial os profissionais docentes que estivessem vinculados à CEMED, Secretaria de Educação. Então, há exemplos, o professor que está lá no SMTT, trabalhando com a educação de trânsito, o professor que está lá na Profamília não teria mais o direito à aposentadoria especial, mesmo que ele estivesse no exercício da função de docente. Isso, dando aula, isso, né? No Paradesporto. Então, tem várias secretarias que têm professores que estão na função de docência e que perderiam o direito à aposentadoria especial. Então, isso a gente conseguiu garantir com a emenda apresentada pelo vereador Bruno. E o outro ponto que a gente não conseguiu avançar foi a questão da supressão sobre a média, né? Que são dos acessórios, entre aspas, que é um vocábulo utilizado pelos vereadores, que são as vantagens, os vencimentos, ali a questão das extensões de jornada, das gratificações permanentes, o que é permanente do servidor, que vai considerar a média de toda a carreira,
o que no final do cálculo vai diminuir o valor da aposentadoria desse trabalhador. Então, a gente teve um pouco de dificuldade de que alguns vereadores compreendessem isso, porque, não, Geice, mas é só sobre os acessórios. Sim, só que esses acessórios, essas vantagens, ela faz parte do bolo final da aposentadoria, e com essa proposta aprovada, na prática, a gente vai ter uma diminuição no valor da aposentadoria desses trabalhadores que têm extensão de jornada, que têm ampliação de carga horária, que têm algum tipo de gratificação de forma permanente aqui no município. Esses fatos têm que ser bem esclarecidos, porque depois o servidor chega lá na hora de se aposentar e não entende por que chegou nessa situação, né? Tinha um cálculo, de repente deu outro. E dilui muito, né, Jorge? Imagina, até então tu poderia fazer um cálculo da média dos últimos 10 anos. Aí, a partir da aprovação dessa lei, muda o cálculo, tu vai diluir esse valor com a média do tempo de contribuição, seja 30 anos para mulher, 35 anos para homem. Isso é uma média que despenca o teu vencimento final lá na aposentadoria de, assim, falando uma conta de padeiro, na ordem de 25% a 30% de queda na tua remuneração. E outro detalhe para finalizar aqui um pouco essa reflexão do que estava em debate ontem, é que os aposentados estão taxados Sim. 14% acima de 2.600 desde a aprovação da reforma da Previdência em 2021. E ontem o sindicato propôs, já que estão alterando a Lei Complementar 308, então que minimamente tire a taxação dos 14% aos aposentados. E o que aconteceu? Não passou nem na Comissão de Constituição e Justiça, que nem foi levado ao plenário, porque os vereadores da Comissão de Constituição e Justiça entenderam que não deveria levar ao plenário, porque por entender que não é constitucional. Olha, é constitucional, né? O Estado mudou, né? O Sim. Estado voltou atrás. O Estado Porque voltou poderia atrás, o INSS... se fosse inconstitucional, o INSS estaria taxando hoje os 14%. E assim, poderia converter, a própria CCJ poderia converter numa indicação da Câmara de Vereadores para o Executivo, mas sequer a Câmara quis debater o assunto dos 14%, né? Então, quando a gente propõe, né, o vereador Jean, ele propôs, para levar essa discussão. É óbvio que quem tem que encaminhar para a Câmara é o Executivo. Mas a própria Câmara de Vereadores, aproveitando o debate, poderia tirar o indicativo de uma indicação por parte da Casa Legislativa para enviar ao Executivo, para daí então o Executivo poder redevolver como um projeto de lei. Essa questão de taxação do aposentado soa que como se fosse ele o culpado pela situação que o SBLU está, né? Então, já que a tua aposentadoria está ameaçada, você é que vai ter que garantir ela. Porque o cidadão ganha R$3.000 por mês, 2.600, que a partir daí tem a taxação, né? Que deve ser a maior média de aposentadoria, né? E tem um desconto de 14%, isso é muito significativo. Sim, Jorge, e o que o sindicato tem chamado a atenção é que esses valores que estão taxando os aposentados, ele não equaciona o déficit atuarial. Eu acho que assim, a tua introdução ela é fantástica, porque assim, o trabalhador e a trabalhadora começou contribuindo com o SBLU com 8%, passou para 11%. Está em 14%. Agora estão taxando os aposentados em 14%. Isso significa dizer que se vai nesse ritmo, vai ter aumento da taxa. Vai ter aumento da alíquota do trabalhador e da trabalhadora, e quem realmente deve para o Instituto segue alterando a lei do plano de custeio, que é ele que deve e é ele que tem que pagar essa dívida. Então, transferindo essa dívida para o trabalhador e a trabalhadora, inclusive os aposentados e aposentadas. O que vem pela frente? Alguma manifestação, algo em virtude dessa ação na Câmara de Vereadores? Eu quero chamar a atenção aqui que nós já tínhamos marcado uma reunião de representantes, Jorge, para terça-feira da semana que vem, dia 11, em que inicia a nossa database. E a Assembleia apontou exatamente isso. Olha, nós tínhamos, né, até na Assembleia, 45 dias para tramitar o projeto. Dia 11 nós iríamos discutir as estratégias e encaminhamentos frente ao ataque do SBLU. Nós vamos manter a data do dia 11 na reunião de representantes. Então, iniciando a database, vamos tirar também aí os indicativos de mobilização frente à indignação dos trabalhadores e das trabalhadoras estão frente a esse ataque, né? Diante desse ataque. Então, eu vou te responder mais precisamente o que eu chamo a atenção em toda a entrevista. Quem delibera é a Assembleia.
segunda-feira começa a organização de levar a proposta para a Assembleia. Então, eu não posso prever o que a Assembleia vai deliberar, mas eu posso dizer o que está acontecendo hoje e o que aconteceu ontem. A categoria está muito indignada, né? Foi um bombardeio de mensagem, tanto na rede social do sindicato como no nosso WhatsApp, da categoria dizendo, olha, a indignação chegou no teto. Porque nós já amargamos, né, Jorge, tu tens acompanhado no último período, amargamos vários retrocessos com o governo anterior que não dialogava com o sindicato. Né? E a gente... Né, a categoria tinha uma esperança que na nossa primeira database com esse novo prefeito, nós mudaríamos minimamente o processo de diálogo. Então, o prefeito já traz uma mensagem para o servidor que eu não vou dialogar, porque em 2 meses ele já mandou 2 projetos de leis que tratam do servidor sem dialogar com o sindicato e sequer atendeu o pedido do sindicato para conversar, que nós estamos pedindo desde o ano passado, quando ele foi eleito, para a gente sentar e poder conversar para criar uma linha de diálogo. E o governo já bota uma primeira database, uma primeira campanha salarial, sem abrir uma conversa, sem mostrar que está aberto a um diálogo com os servidores e as servidoras. Então, a gente, na prática, vai estar acelerando o processo de aprovação e discussão com os representantes do local de trabalho para chamar a primeira assembleia da database. Tá certo. Obrigado, Geici, pela participação. Ótimo final de semana, apesar Obrigada. das notícias não serem muito boas. Não foram muito boas, mas agradeço, Jorge, agradeço o espaço na Itaberá e a gente segue aqui à disposição para ir dialogando. E se o prefeito estiver ouvindo, fica aqui o pedido da direção do sindicato para que haja conversa com o prefeito, com a direção. Porque vai ser muito ruim 4 anos trabalhando com comunicação por mídias. Se a gente pode sentar e a gente pode conversar. Por mais que tenha divergência, o sindicato é o representante legal da categoria e seria plausível, seria uma maturidade política do prefeito de sentar com o sindicato, mesmo com as divergências, para que a gente pudesse dialogar e levar as pautas da categoria. Obrigado. Jorge, tu me permite mais uns 10 minutos, claro, só para eu agradecer aqui, primeiro, toda a manifestação de carinho da categoria frente a todo o trabalho que o sindicato vem fazendo até agora. Né? Agradecer e, ao mesmo tempo, dizer que a direção do sindicato, junto com os funcionários e funcionárias do sindicato, que deram corpo a todo o trabalho, né, que o sindicato vem fazendo, inclusive o enfrentamento que fizemos ontem. Embora o prefeito tenha tentado desqualificar nossa resistência, sim, nós falamos a verdade desde o começo, dizendo que se não tivesse mobilização, esse projeto já teria sido aprovado. O prefeito faltou com a verdade na imprensa, inclusive, na reunião que teve com vários representantes, e colocou para votar justamente no dia que não teve mobilização, porque a sociedade acreditou no prefeito. Então, parabéns à direção do sindicato, parabéns aos funcionários e funcionárias, e seguimos firmes na luta, e aos trabalhadores e trabalhadoras. Dia 11 temos a reunião de representantes para o local de trabalho. Obrigado, Sérgio, pela participação.